Bolso Trump contra o Pix. Essa é a máxima do dia. A família Bolsonaro, que está inconformada com o pedido de condenação do Bolsonaro, dessa vez decidiu ir além. Além da prática usual do Donald Trump de taxar produtos de vários países do mundo, usando ali uma justificativa pífia e que ele usou também aqui com o Brasil, agora o Trump, com a ajuda da família Bolsonaro, ataca o Pix. Sim, essa forma de pagamento revolucionária que a gente usa no Brasil há pouco mais de 5 anos e que sofre ataques da maior economia do mundo. Fala, meus amores, Josuel aqui. Antes de ir pro tema do vídeo, pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, compartilhar ele com a galera, ativar o sininho das notificações e, caso tenha a opção de hypar, dar essa forcinha pro crescimento aqui, beleza? Daí eu fico me perguntando, você que é de direita, você que é patriota, você que gosta do Bolsonaro, tá bom assim? Tá bom assim a gente tendo a nossa soberania atacada pela maior economia do mundo só para salvar a vida desse homem? É isso? Inclusive, teve aquele tweet lá do Eduardo Bolsonaro, onde ele ameaça o Tarcísio de Freitas, que abandonou a defesa incondicional do Bolsonaro e decidiu tentar fazer alguma coisa para melhorar a situação de São Paulo. São Paulo vai ser o estado mais afetado pelas taxas de Donald Trump. E daí ele fala, você vai ter que escolher ou a economia ou a nossa liberdade. Ou seja, o Tarcísio escolhe salvar a economia de São Paulo ou escolhe a liberdade do clã Bolsonaro. Tá certo isso? Que patriotismo é esse, minha gente? Aí agora o Pix. Ele atacou o Pix, acusa o Brasil de pirataria e ainda, para acabar de lascar, ataca até a 25 de março. Que, para quem não conhece, é uma famosa rua lá da cidade de São Paulo, onde se vendem produtos muito baratos. Inclusive tem muito produto chinês lá, talvez seja por isso que o Trump esteja atacando a 25 de março. Agora, esse infeliz foi presidente durante 4 anos e a 25 de março estava lá, do mesmo jeitinho. O que é que muda agora? O lobby da família Bolsonaro, que para salvar a própria vida, condena a soberania do próprio país. Isso parece patriotismo para você? Porque para mim não parece. Põe a mão na consciência, meu querido irmão brasileiro. Isso não é patriotismo. Por favor, isso não faz o menor sentido. Nosso país tem direito à soberania. O nosso país tem direito à independência. Se nós conseguimos criar um sistema de pagamento onde a gente consegue fazer isso sem ter o mesmo custo que eles têm lá nos Estados Unidos, o problema é deles. Assim como aqui no Brasil, a gente tem custo muito maior para produzir uma série de coisas que lá nos Estados Unidos eles conseguem produzir com um custo menor. E tá tudo bem. É assim que funciona mesmo. O que a gente tem que combater é o dumping. O que a gente vai combater é a concorrência desleal. Isso não é concorrência desleal. Inclusive, a gente só consegue fazer pagamentos aqui no Brasil com Pix. Não existe Pix internacional. E o que é que esse desgraçado faz? Ataca a nossa soberania. Agora com uma coisa que fez a gente se livrar, por exemplo, dos TEDs e DOCs que demoravam uma eternidade e ainda eram cobrados. A gente conseguiu avançar nessa questão e agora está sendo atacado. Mais uma vez, a soberania do nosso país sendo atacada por essa galera. Por um presidente megalomaníaco nos Estados Unidos que tem o apoio da figura da política nacional que tem o maior capital político na direita. Mas eu não acredito que o brasileiro de direita olhe para isso e pense, tá aí, coisa boa. Eu não quero acreditar nisso. Inclusive, eu já tenho percebido também que tem uma galera aí que começou a enxergar que não é bem por aí. Porque o Nicolas Ferreira, ele falou que é contra a taxação do Trump, que acha que ele não deveria fazer isso. E ele foi duramente criticado pelo Paulo Figueiredo, que é um bolsonarista que está lá nos Estados Unidos, inclusive é um dos acusados lá da trama golpista, e que atacou o Nicolas por conta disso. Porque ele disse que ele não se posiciona. Não, ele se posicionou. Ele acha que não deve ser assim. Até porque a nossa soberania tem que estar acima de qualquer coisa. É Brasil acima de tudo ou família Bolsonaro acima de tudo? Que o que me parece é isso. E daí quando o presidente Lula faz um movimento como, por exemplo, criar uma moeda comum para poder negociar entre os países dos BRICS, será que ele não está certo? Olha o presidente dos Estados Unidos o que está fazendo. E ele não está fazendo só com o Brasil. Está fazendo isso com uma caralhada de países do mundo. A gente viu a Rússia agora sendo taxada em 100%. Canadá sendo taxado em 35%. O México é 30%. E olha que esses dois países são parceiros comerciais muito importantes para os Estados Unidos. E vice-versa, obviamente. Aí vai a gente aqui, o maior país da América Latina, ficar preso a isso. Faz sentido? Um país que nem é mais o nosso principal parceiro comercial
comercial, embora ainda seja um importante parceiro comercial. Mas será que vale a pena esse tipo de coisa? Não é o que eu vejo. É por isso que a defesa da soberania nacional ela precisa estar acima de qualquer coisa. Porque a gente está falando do interesse nacional. Então, criticar as taxas do Donald Trump, criticar o ataque à nossa soberania, criticar o ataque às nossas instituições democráticas, porque é isso que eles estão fazendo, é um dever de cada um dos brasileiros. Então, eu acho que hoje a palavra de ordem é essa, tá? Bolso-Trump contra o Pix, que é um sistema revolucionário de pagamento que facilitou demais a vida dos brasileiros e que, nesse momento, está sendo duramente atacado pela extrema-direita mundial, com a anuência da principal figura da direita brasileira, que é o Bolsonaro. O que mostra que essa galera não tem qualquer tipo de compromisso com o povo brasileiro. Se deixar, eles vão tacar fogo nesse país para poder se salvar. Mas daí, eles não precisam ter esse poder. Eles não precisam. E o que o brasileiro precisa descobrir nesse momento é o poder que ele tem de colocar a nossa soberania acima de qualquer coisa. E o que a gente pode fazer em relação a isso é o que a gente já vem fazendo há 2 semanas. A gente focou lá na questão do IOF, no Centrão. E isso trouxe um resultado maravilhoso. Primeiro que a gente está falando de um grupo político que não é tão hegemônico a nível nacional, mas que tem muito poder a nível local. Então, quando a gente começa a dar uma cara para esse Centrão, ou seja, falar dos deputados, falar dos locais onde esses deputados são eleitos, aí você consegue isolar essa figura, e essa figura tem que trabalhar para o Brasil. Então acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse ataque à soberania nacional, além de ser algo muito perigoso, mas também é algo que está fazendo com que esse deputado do Centrão, esse deputado de direita, mas que não é bolsonarista, enxergue que a soberania nacional está em perigo, vai fazer com que a gente consiga tocar o coração dessas pessoas e, lembrando, não é falando diretamente com elas, e sim com o eleitorado delas. Eu já expliquei aqui, por exemplo, o Lula ele recebeu 60 milhões de votos em 2022, porém, somente 30 milhões votou nessa centro-esquerda aí, que vota junto com o Lula no Congresso com uma maior facilidade. Não vou entrar aqui no mérito se é esquerda, se não é esquerda, o debate semântico é completamente irrelevante nesse caso. Agora, a gente tem mais 30 milhões de eleitores que votaram no Lula, mas votaram nesses deputados do Centrão. Então, é uma galera que se identifica com Lula, que escolheu Lula como sendo o melhor nome lá em 2022, frente ao Bolsonaro, mas que votaram em deputados que não irão ajudá-lo. E, cara, é incrível como a gente consegue enxergar de uma maneira clara tantas pessoas que amam o Lula de paixão e que votam em deputados do Centrão. Então, se a gente for pragmático nesse momento e começar a focar nesses deputados do Centrão, nesses senadores do Centrão, nessa coisa de pedir ao Congresso, a gente já consegue isolar o bolsonarismo. E é isso que a gente precisa fazer. O bolsonarismo, ele é muito barulhento, mas ele não é a maioria. Sabendo disso, a gente consegue trabalhar muito bem com quem a gente consegue influenciar. O deputado que foi eleito com o voto genuíno do bolsonarista, ele ganha notoriedade lascando o governo Lula. E vamos combinar. Como é que eles lascam o governo Lula? Lascando o brasileiro. É isso que a gente consegue ver de uma maneira muito clara. Agora, quando a gente vai ver o tamanho que essa galera tem, embora seja expressivo, nem de longe é a maioria. Então, focar justamente nesse Centrão, nesse deputado do Centrão. Então, por isso vocês têm que prestar atenção mais na política local. Vocês têm que estar cobrando desses deputados, expondo ele para o eleitorado deles. A gente fica muito falando de Brasília, 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 Brasília o tempo todo e não presta atenção que a gente vota no deputado aí onde você mora. Vota aqui em Pernambuco, você vota em São Paulo, no Rio, no Amapá, em Minas, enfim, vocês entenderam, né? É justamente aí que você tem que tocar o coração dessa galera. Então, se você tem uma determinada cidade e sabe que um deputado fulaninho de tal recebeu muito voto nessa cidade, é lá que você vai falar mal desse cara. Então, você vai seguir páginas de notícia dessa região e chamar a atenção dos eleitores dessa região para que eles saibam que o deputado no qual eles votaram não está fazendo um trabalho bom para o Brasil. E aí a gente tem uma série de pautas aí muito importantes que a gente pode pegar esse ensejo de união nacional para poder tentar passar. O fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública, a regulamentação das redes sociais, a taxação dos super ricos e a isenção para quem ganha até 5 mil reais, além de muitas outras coisas. O foco no eleitor do Centrão é focar no eleitor do Lula, mas que não vota em um deputado de esquerda. E
que não é apaixonado pelo Bolsonaro, só não tem uma base política para entender todas as nuances e a complexidade da nossa política. Vocês conseguem entender? Por isso que o foco no Centrão foi muito importante há 2 semanas atrás, quando a gente criticou o Congresso, e nesse momento também vai ser o ponto central para a gente conseguir virar essa chave. Então vamos tentar fazer isso a partir de agora, tá? Eu faço live todos os dias lá no TikTok, tenho feito aqui também no YouTube, então sempre por volta das 7 horas da noite eu tô aqui, sempre interagindo com vocês e a gente vai trocando essa ideia que é muito importante. Cobrar do deputado do Centrão para fortalecer a esquerda para o ano que vem. Com esse movimento, a gente isola a extrema direita. E é isso que a gente precisa fazer a partir de agora, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Pedi pra você deixar like no vídeo, comentar aqui o que é que você acha, no que é que vai dar essa história aí do Donald Trump. Quero entender também. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se tiver a opção de hypar, dá essa focinha, ativa o sininho e me segue em todas as redes sociais. Josué Santos, BCH em todas elas, beleza? Aguardo você lá. Beijo, tchau, tchau.